Olá, Brasil! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Bem da Terra. Chega mais também os amigos que sempre nos veem, nos acompanham através da tela da Band Internacional, inclusive muitas mensagens chegando aí das comunidades brasileiras que vivem na África, Estados Unidos. Nós lemos tudinho, viu? Muito obrigada pela interação de vocês também. Hoje um super programa para todo mundo, afinal é começo de semana, segunda-feira, dia de começarmos então bem informados e claro, sempre com bastante entretenimento para vocês, para deixar aí o dia um pouco mais leve, né? Vamos falar sobre a aprovação da cachaça no Simples Nacional, o que muda, hein, para os produtores e também para os consumidores. Você sabia que vai ajudar a atividade a sair um pouco da ilegalidade também? Pois é, todos esses destaques, esse panorama ao longo do programa de hoje. Tem artesanato no nosso programa, como fazer um lindo quadro aí em alto relevo, com lindas imagens para vocês. Olha aí os talheres, que bonito imagem aí que o nosso cinegrafista Rodrigão está mostrando aí para todo mundo. Além disso, nosso programa tem musical. Hoje ele, que é multi-instrumentista, já conhecido bastante do público, é ele, Marcos Romera, e músicos convidados para todo mundo. Tá aí o som pra gente começar muito bem o nosso dia. Agora vamos saber então como é que começa o tempo, o clima em São Paulo e diversas outras localidades desse nosso Brasil bonito. Olha só, céu nublado por enquanto em São Paulo, temperatura aí na faixa dos 17 graus. Máxima prevista para hoje é de 28 graus. Vamos para outras localidades com bastante interação aí do nosso público. Lá em Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, mínima de 20, máxima é de 38 graus. Vamos para Vitória da Conquista, na Bahia, a mínima de 17 e a máxima por lá é de 28 graus. E com uma linda imagem enviada pelo nosso telespectador Maurício, lá da região de São Joaquim da Barra, São Paulo. Olha o registro aí do Maurício, muito obrigada, faça como ele, mande sua foto também para nós apresentarmos aqui na nossa previsão. Por lá, a mínima é de 17 graus e a máxima é de 28 graus. Vamos saber o que é destaque no Brasil e no mundo através dos principais jornais do país? Vem aqui comigo então para a capa do DCI, Diário Comércio, Indústria e Serviços. Indústria e Comércio testam plano para logística reversa. Valor econômico, o governo quer mudar lei para intervir na Oi. Estadão, Estado de São Paulo, Hillary se livra do FBI e chega à reta final como favorita. Vantagem sobre Trump é pequena, mas chance pode aumentar após ter sido inocentada no caso dos e-mails. Aqui na capa do Metro, o jornal do Grupo Bandeirantes de Comunicação, a arrecadação com multas já bateu a meta do ano. E aqui o destaque esportivo. Novembro Verde, Palmeiras bate Inter e dispara no Brasileirão. Agora são 6 pontos de vantagem para o Santos, novo vice-líder que venceu a Ponte Preta. Tem gente feliz aqui, viu? Esses então os principais destaques do Brasil e do mundo através dos principais jornais do país.
E agora é o seguinte, a gente abre aqui o nosso programa falando de um tema muito importante e claro que faz parte sempre, né, do nosso agronegócio brasileiro. O tema é a cachaça, que agora entrou então na aprovação no Simples Nacional. E a gente vai explicar um pouquinho para vocês o que muda com isso, né, para os produtores, para os consumidores, enfim, para toda a cadeia produtiva envolvida nesse setor que movimenta muito o nosso agronegócio brasileiro, cachaça genuinamente brasileira e que nesse ano, né, completou aí 500 anos, tem também toda a história envolvendo esses 500 anos, tem a questão também de outras, né, indicações geográficas para a cachaça. Então vamos falar um pouquinho mais sobre esse cenário com o Bruno Videira, ele que é membro da Confraria, né, Paulista da Cachaça. Seja bem-vindo. Tudo bem, Bruno? Renata, bom dia a todos. Muito bom começar a semana assim, né, com música, informação. Exatamente. É um privilégio estar aqui. Obrigada. A Confraria Paulista da Cachaça agradece, né, ao programa Bem da Terra e a Terra Viva, porque a gente costuma dizer assim que vocês são um dos principais meios de comunicação que fala sobre cachaça. A gente que acompanha o mercado sempre está bem informado, sempre está conectado aqui com vocês. Então, muito obrigado pelo espaço e assim, para falar de uma coisa que é nossa, né? A nossa cultura através da cachaça. Com certeza que está diretamente ligada à nossa história, ao descobrimento, enfim, né? Se a gente entrar nos detalhes, nas nuances, né, que fala sobre a cachaça, gente, há muita história e cultura envolvendo. Inclusive, a gente tem um jornalista aqui, que é o Sidney Maschio, que faz parte da cúpula da cachaça, grande entendedor também desse assunto tão importante e divulgador, né? Que é a cachaça, uma bebida que vem ganhando cada vez mais espaço, notoriedade, devido aí ao conhecimento em torno dessa bebida. Vamos começar falando, antes do Simples Nacional, que é muito importante, muito importante, a questão da história, né? Há toda uma história envolvendo aí os 500 anos da cachaça, muitas comemorações, né? Fale um pouquinho pra gente desse norte, assim, da história. Realmente existe, é comemorado, deve se comemorar os 500 anos, por que marcou essa data, né? Fala pra gente, Bruno. Tem a história da cachaça como a história do Brasil, né? A gente tem uma tradição oral muito grande, né? O Brasil não tem uma tradição escrita de você, então tem muitos registros que a gente não tem muito uma precisão com datas, né? E aí hoje, essa data de 1516 é o primeiro alambique, o primeiro engenho do Brasil, né? Em Itamaracá, em Pernambuco. Certo. Então, 500 anos depois, em 2016, a gente está comemorando esses 500 anos. E tem mais uma vertente, que é uma vertente que é de São Vicente, então é de 1531. Então, essa você tem registro histórico, inclusive a USP está tombado o engenho lá em São Vicente, tem as ruínas antigas, então esse é um registro histórico. Eu queria, só para conversar com o telespectador, com você, porque assim, tem uma lenda que passa por anos e anos e anos, que as pessoas mandavam naquela época por e-mails, lembra aquelas correntes? Sim, e hoje vira e mexe no grupo do WhatsApp. Agora as correntes são via WhatsApp, né? Você recebe aquela coisa assim, e ainda fala que é um cachaceiro bem informado. Conta uma lenda do escravo esquecido, que deixou o caldo de cana esquecido por um lado, fermentou, começou a pingar nas costas. Gente, vamos fazer o seguinte, isso é uma lenda, isso não existe, nem química, nem historicamente. Se alguém te mandar isso, você fala, olha, aí você fala, não, eu tenho certeza que cachaça é de Itamaracá ou de São Vicente, mas não pode ser feito aqui, então vamos desmistificar isso. E toda vez que receber isso, você manda pro caso, fala, sabe de nada. Então, é uma grande brincadeira. Na verdade, às vezes uma história de tantas vezes você falar, né, na verdade é uma lenda e acaba virando realidade, né? Mas é importante você até desmistificar isso, viu, Bruno, pra gente. Como tomar leite e comer manga, como feijoada, são muitas histórias faladas por muito tempo, passa a ser verdade e sem citar fonte. Então, essa lenda, o pessoal cita uma fonte que é do Museu da Cachaça, que ninguém fez isso. Então, assim, vamos deixar claro que a cachaça tem duas vertentes históricas, que é de Itamaracá, 1516, e 1531 em São Vicente. Então, são dois pontos aí importantes. E 2016, que é completando os 500 anos, foi um ano muito importante para a cachaça. É um ano que trouxe, assim, tanto ela na mídia, essa questão dos 500 anos, trouxe uma valorização, a mídia valorizou, tiveram várias em eventos comemorativos e também na parte legislativa, que a gente entra no Simples, né? Teve muito avanço agora nesse ano. Com o Simples Nacional, né? De fato, na prática,
o que muda, principalmente para os produtores, na sua avaliação? Olha, eu acho que o Simples traz uma justiça tributária, vamos dizer assim. O que aconteceu? A cachaça tem uma carga tributária muito alta, dá em torno de 81% do produto final imposto. Aí você coloca IPI, você coloca ICMS, você coloca muitas coisas. E o produtor, pequeno produtor rural, agricultura familiar, assim, ele competia de igual para igual com a indústria. Porque quando ele estava no mesmo sistema tributário, ele competia de igual com uma grande indústria. Isso é uma injustiça. Exatamente, porque são proporções completamente distintas, né? Você ser mais ou menos um pequeno, um médio, competir com uma grande indústria, com toda uma estrutura, né? A carga é totalmente, não é vantajosa, né? Não é vantajosa. O Sebrae, eu acho que assim, eu gostaria de valorizar todo mundo envolvido nessa aprovação. Eu acho que o setor se mobilizou, os produtores se mobilizaram, as associações de classe se mobilizaram. Então houve um envolvimento muito grande, isso que é importante, essa união de todo mundo, união da confraria, das cúpulas, das associações, todo mundo se juntou por um bem comum, porque era você mudar o sistema e voltar para o Simples. E o Sebrae estima-se que vai beneficiar em torno de 80% dos produtores. Então, assim, 80% dos produtores vão se encaixar no Simples. E tem esse número, mais ou menos, de produtores, assim, que vão ser beneficiados? 80% no geral da cadeia? Em torno de 1.300 produtores. Olha, maravilha, hein? Pois é, legalizados. Justamente também sobre isso que eu queria falar, que é a questão da legalidade, né? Com isso, a questão de produção da cachaça e tudo mais fica mais, no caso, profissional, profissionaliza mais o setor? Esse é o objetivo. O objetivo é você trazer isso. Então, assim, a gente tem muito preconceito e aí tem e é um ponto que eu queria colocar aqui da legalização. A gente, às vezes, acaba tomando aquela cachaça de alambique do vizinho, compra aquela cachaça na beira de estrada. Então, assim, esse comércio ilegal que prejudica os produtores que estão trabalhando formalizados, legalizados, bonitinho. Então, assim, o consumidor tem que prestar atenção na hora que for tomar. Então, olhar o rótulo, ver se ela tem o mapa, né, que é o Ministério da Agricultura, ver se ela tem registro, ver de onde é feito. Então, assim, porque o mercado ilegal dificulta a quem quer trabalhar direitinho, né? E tem muitas formas hoje, né? Hoje o Simples melhorou, a carga tributária está melhor, a própria lei do Simples trouxe o microempreendedor individual rural, trouxe uma novidade aí, que até R$81 mil. Então, a pessoa ele tem uma pequena propriedade, ele pode se formalizar, ele pode ter até um funcionário. Eu não sei ainda, a gente precisa saber certinho com a contabilidade se ele se enquadra, os produtores de cachaça se enquadram nesse meio rural. Mas, sim, o governo tem feito várias ações para combater a ilegalidade, né? Porque, assim, o produto ilegal, a gente não sabe se ele faz bem ou mal para a saúde, porque ele não tem controle, e prejudica os produtores que estão querendo trabalhar certinho, né? Então, é bem importante, assim, o consumidor também ter esse ponto, né? Olha, vamos consumir, mas consumir de quem paga imposto, de quem está procurando melhorar o setor, porque é injusto, né? Você tem todo um projeto de cargas tributárias e outro vendendo ali clandestino. Exatamente, fazendo a questão na ilegalidade, né? Pessoal aí de casa gostando bastante do tema, interagindo aqui com a gente, Presidente Prudente São Paulo, bom dia, sempre ligado no Bem da Terra, curtindo aí as novidades. E o tema de hoje é muito bom, sobre a história da cachaça, parabéns. É o Gilmar, lá de Presidente Prudente, interior de São Paulo, aqui com a gente. Pessoal de Guaporé, Rio Grande do Sul, também aqui na nossa companhia, muito obrigada. Pessoal do Maranhão, também acompanhando aqui o nosso programa. A Adonias, lá de Pedreira, interior paulista, obrigada pela companhia. Jaraguá do Sul, Santa Catarina, também gostando muito do tema sobre a história da cachaça. Você vê, né? Diversas localidades, diversos estados que, claro, querem saber mais informações. Além disso, da questão do Simples Nacional, também tem outra novidade que ajudou muito, né? A questão dos produtores e toda a cadeia produtiva no geral, que é a questão da indicação geográfica. Isso é ótimo, né? Para você saber, questão assim, onde é melhor ter a cachaça, produzir, produtividade, enfim, todas as questões, né? É um outro ponto que eu acho que merece ser comemorado nesses 500 anos. Merece, Renata. Antes eu vou mandar um abraço para o Gilmar, de Presidente Prudente, da minha cidade. Tá sempre aqui, Presidente Prudente. Presidente Prudente está sempre aqui, seja assistindo, eu também assisto, mas moro em São Paulo há um tempo, mas também sou do interior, também sou pé na terra. Bem da terra já é algo muito familiarizado, né? Então, essa indicação geográfica, acho que
é uma comemoração muito grande que a gente tem que ter. Então, assim, a gente teve o simples, a indicação geográfica, assim, quem não conhece um conhaque, sabe que é francês? Quem não conhece o vinho do Porto, sabe que é de Portugal? Quem não conhece né? Whisky. Quem você não conhece os produtos que tem uma marca, que tem uma história? E a cachaça tem uma legislação de 2001 dizendo cachaça é destilado de cana, de caldo de cana produzido no Brasil. Você pode produzir destilado de caldo de cana em outro lugar e não pode chamar cachaça. O que esse regulamento trouxe? Esse regulamento trouxe uma maior segurança jurídica, porque ele indica tudo que você pode ou não pode fazer para chamar pra indicação. E aí você diz, mas a gente já tinha uma legislação e agora isso fortalece os acordos bilaterais. A gente tem acordo bilateral com o México, com os Estados Unidos, com alguns outros países, assim, seria interessante a gente fortalecer esses acordos bilaterais, porque a tequila é tequila no mundo inteiro. Destilado de agave é só no México. E aí, então, é importante o Brasil, então, o governo fortalecer isso, fortalecer essas redes para você chamar, então, assim, porque poder de cachaça só no Brasil, isso valoriza, isso traz uma autoestima. Eu acho que o brasileiro, por muito tempo, a cachaça passou a ser marginalizada, passou a ser uma bebida... Está saindo dessa questão, eu acho já, né? Tem vindo vários entrevistados aqui, a questão de sair daquela coisa que você colocou, né? Bem marginalizada, ter um preconceito. Hoje as pessoas estão aprendendo a valorizar mais a bebida, apreciar, não assim como forma de incentivo, né? Sai aí bebendo todas, não é isso, gente? Mas a profissão, por exemplo, sommelier de cachaça ou cachacier, enfim, como vocês, né, definem, cresce, né? A gente vê um setor todo envolvido na cachaça, de forma mais profissional, como a gente pontuou aqui bastante. Esse é o ponto, assim, a gente não está falando de beber, a gente está falando de cultura. Quando você bebe uma cachaça, você bebe cultura, você bebe história, você bebe a produção rural brasileira, você bebe a história de cada alambique, você pega a história do Brasil. Então, assim, a gente fomenta a cultura da cachaça. Então, a confraria, ela realiza encontros bimestrais, com palestras, com encontros, sempre trazendo um especialista para falar sobre as diferentes madeiras, as diferentes aromas, a harmonização com pratos, a harmonização com outras questões, e essa valorização tem muito grande. Desse ano de 2016, também é importante frisar, muitos restaurantes e bares fizeram cartas de cachaça. E quando você ia num bar e restaurante, você via lá vários uísques, cartas de vinho, cartas disso, e ninguém falava de cachaça. Cachaça tinha 2 ou 3. Agora o que eles estão fazendo? Profissionalizando, convidando os profissionais, esses sommeliers de cachaça, esses especialistas para criar uma carta junto com o cardápio da casa, com cachaças especiais, harmonizando as coisas. Então, assim, o mercado está crescendo muito e, assim, a gente vê que a valorização, e é isso, o jeito de tomar. Hoje você vai tomar num copinho, né? A gente fala que cerimonial, né? Tem várias bebidas que tem um cerimonial. Você pega o uísque, o garçom vem com uma bandeja, coloca ali, coloca o gelinho, você vai trazer o champanhe, ele também, o vinho, ele vai te dar uma rolha para você cheirar, você põe um pouquinho, toma. Então, assim, esse cerimonial que a cachaça não tem, e vamos diferenciar cerimonial de bebida de gourmetização. Sim. A gente não quer gourmetizar a cachaça, não quer que a cachaça seja algo. Então, a ideia é você chega num bar, uma cachaça, ele pega o copinho, aquele copinho até a boca, derramando, você pega aquela mão, você já está toda melada, assim, você não tem um ritual tão formal, assim. Então, o que a gente está promovendo? Seria bacana fazer algo em torno também, né? A gente está para criar, assim, um ar diferente. Alguns restaurantes estão servindo agora, aqui em São Paulo principalmente, em taças ISO, que são taças, que eu até trouxe aqui um modelo, que era uma taça de... olha aqui, Rodrigo, Marcelo, por gentileza, peguem aqui as taças, quer dizer, já ajuda também, né, já ajuda, a assim, ficar então, algo mais requintado, mais fino, assim, algumas cachaças colocando, restaurantes sempre com caju, sempre com alguma coisa, servindo de uma forma diferente, servindo de um jeito diferente, porque a gente tem que valorizar, né? Esse produto é nosso, a cachaça é nossa. Eu acho que cada vez mais isso tem que estar essa alegria do povo brasileiro, da gente beber um produto que é nosso e valorizar. Quem vem de fora, muito gringo ama, e um preconceito, isso está mudando. Eu vejo no restaurante, principalmente as mulheres, muitas mulheres bebendo cachaça, se empoderando, sabe, trazendo para você, eu bebo cachaça porque é um produto de qualidade. Então, mulher e homens... Recentemente, a gente trouxe aqui até uma pessoa, né, uma chefe envolvida com essa questão de cachaça, que ela preparou aqui pra gente drinks com cachaça, um deles era cachaça
com clara de ovo, que fez maior sucesso, viu? Os drinks dela na internet fazem muito sucesso também. Então é isso, né, Bruno? Essa é a questão aí, as várias vertentes, né? Se é assim que a gente pode dizer, incluindo aí a cachaça, um benefício para os produtores, consumidores e dar aí todo esse norte do que vem acontecendo com a nossa cadeia produtiva. Muito obrigada, daria para ficar aqui mais um tempão, mas obrigada por trazer esse panorama aí recente pra gente. Deixa o seu contato para quem quiser saber um pouquinho mais sobre a confraria e, enfim, ter outros detalhes e informações sobre essa cadeia produtiva tão importante. Renata, muito obrigado, bom dia. Eu queria deixar o convite para vocês aqui, nosso último encontro do ano da Confraria Paulista da Cachaça, vai ser agora em dezembro, a gente está escolhendo o local ainda, então, os produtores que queiram apresentar sua cachaça, enviar as cachaças para degustação dos especialistas, então pode entrar em contato com a gente, Confraria Paulista, www.confrariapaulistadacachaça.com.br. Eu acho que estamos abertos aí para debate, discussão, valorização da cultura, e o papel da confraria é esse, né? Unir essas pessoas que são apaixonadas por cachaça, desde os produtores aos consumidores, e trazer essa nossa bebida para onde ela tem que ser, para nossa mesa, né? Obrigada, viu, Bruno? Cachaça, boa bebida, combina com boa música. Hoje a gente recebendo aqui no estúdio Marcos Romera e convidados também. Seja bem-vindo. Tudo bem, Marcos? Olá, Renata. Muito bom dia. Muito bonita a sua história também, viu? Obrigado. Tem a cultura, a história da cachaça, e eu queria pontuar a sua história como multi-instrumentista, já envolvido, né, com a música desde criança, desde os 7 anos. Faz tempo, viu? Faz tempo. Faz um tempinho. Você é apreciador de cachaça ou não? Eu preferia não falar em público sobre isso. Tá bom. Então tá bom. Deixa pra lá. Vamos se falar puder aqui. Falar depois. Vamos falar do da garoa. Ok. Vamos lá falar do trabalho da Garoa, um trabalho que valoriza, também fala um pouco sobre São Paulo e tudo mais, né? São Paulo que acolhe todo mundo, né? Acolhe todo mundo. Eu também, na verdade, me mudei muito cedo para o interior, para Bragança Paulista, onde tem excelentes cachaças. Sim. E aí voltei para cá, assim, depois de um tempo, e todo mundo que chega primeiro toma um susto, né? E depois, logo na primeira semana, já se sente acolhido demais, né? Uhum. E foi assim, já vim pra cá tocando, fazendo baile, enfim, já vim como músico mesmo. Pois é, e como é que isso foi se desenrolando a sua história e tudo mais, né? Porque você foi meio que autodidata, enfim, pianista, toca outros instrumentos também, né? Como é que isso foi acontecendo na sua vida e aqui se desenrolou? A minha história vem um pouco da família, que tudo começa na igreja, né? Uhum. Então, eu tocava violino lá já com 6 anos, e um dia eu acordei e vi um piano, assim, entrando no ar, assim, flutuando na sala. Na verdade, ele não estava no ar, é porque eu não vi o pé dos transportadores, mas ele vem. Aí eu fiquei olhando para aquilo e falei, nossa, aí acabou, né? Aí virou não paixão tinha mais o que fazer, mesmo. assim, nem engenharia, nem medicina, nem nada. Foi no piano. Vamos apresentar aqui também os músicos que estão nos acompanhando. Quem está aqui, então, é no baixo ou guitarra? É melhor, antes bem acompanhado do que só, né? É lógico. É o? Tiago Alves, no contrabaixo. Viu? E ali na bateria? E ali na bateria o Vitor Cabral. Esses dois são dois consagrados músicos brasileiros, viu? Eu me sinto muito feliz ao lado deles, porque realmente a gente que poderia... são cidadãos do mundo, né? Poderiam estar tocando em qualquer lugar. Tá uma certo, honra então. mesmo estar ao lado deles hoje, especialmente de manhã. Assim. Instrumentistas maravilhosos hoje, então, para vocês. Vamos fechar aqui o bloco com mais música. Vou oferecer para o pessoal lá de Maracaju, Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste, sempre aqui na nossa companhia. Música especial para todo mundo.